A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerdriane e aqui comigo está a irmã Vanderleia, professora da EBD. A paz do Senhor, irmã Vanderleia. Paz do Senhor, irmão Jair. Mais uma vez, nós estamos com a incumbência maravilhosa de ministrar a lição bíblica dominical do terceiro trimestre. Nós estamos na lição de número 11, né? Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E a lição de número 11, que vai ser ministrada no próximo dia 14 de setembro de 2025, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Ela tem um textuário que diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10, verso 47. A verdade prática vai dizer que o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoa. E antes, irmã Vanderlei, nós começarmos o nosso comentário, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar e confiar no Senhor, né? Porque só Ele para nos ajudar, mais uma vez, né? Nessa incumbência de comentar, né? A palavra dEle. Amantíssimo Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor, ao Pai, que seja conosco. Pai, usa de misericórdia para com nossas vidas. Nos dê entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha parar este lugar. Senhor, que o Seu Espírito Santo também venha tomar as vidas, que também vai tirar tempo de estar conosco nessa jornada. Glória a Deus. Senhor, estenda as Tuas mãos poderosas sobre cada um deles. Aqueles que vai tirar tempo pela manhã, ou à noite, ou à tarde. Fica conosco, Senhor. Nos dê entendimento, Senhor. Instrui nesse dia, para que nós possamos, ó Pai, a entender e também a explicar. É a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, Pai. É que eu te peço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 10, do verso 1 ao 8, 21 a 23 e 44 a 48. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu a ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está com Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles com alguns irmãos de Jope. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilhasse de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Amém? Nós temos 3 objetivos dessa lição. O primeiro é mostrar que Deus incluiu, melhor dizendo, os gentios em seu plano de salvação. Segundo é ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Terceiro, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. E nós temos na nossa introdução, vou estar lendo a introdução, a irmã Léa estará fazendo o primeiro tópico. Na introdução diz assim: nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém
deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa de seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que os judeus do Pentecoste. Nós até falamos isso na lição passada, embora que não pudemos fazer vídeo, né? Não foi possível fazer vídeo, né? Infelizmente, mas na minha aula que eu dei na minha igreja, eu falei sobre isso. Os judeus, eles tinham um exclusivismo muito grande. A visão deles era só a sua nação. Aonde eles iam, podiam ir em outro país, mas eles procuravam judeus para evangelizar. Não queriam evangelizar nenhum gentil, né? A visão deles era só os judeus que estavam na linhagem de salvação. E aí o que aconteceu? Foi necessário acontecer esse episódio que vai ser ensinado nessa lição, né? Sobre a situação de Cornélio, um homem gentil. Deus usa ali uma visão através de um anjo. Ele vai chamar Pedro. Então, aí vai abrir a salvação aos gentios devido à interferência sobrenatural de Deus, para que os judeus entendessem isso, meu irmão. Verdade. Amém? Vamos então ao primeiro tópico. Eu quero falar também, cumprimentar todos os nossos ouvintes, que semana passada não foi possível, indo aí, sucessão de coisas, não foi possível, está gravando a lição 10, né? Uhum. Mas que os irmãos leiam em suas casas, prossiga, vocês terão um bom entendimento, né? Porque não é bom, né, pularmos essa lição. Vamos lá, o tópico 1 vai nos dizer assim: a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, que está registrado em Atos capítulo 3. Não incomum, mas nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seus propósitos, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentil, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Está registrado em Atos capítulo 10, 2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer, não sendo a pregação do Evangelho. Não sendo a pregação do Evangelho, missão para um anjo. Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso, que está registrado em Atos capítulo 10, 22. Irmãos, aqui diz o texto bem claro, que às 3 horas da tarde, né? Às 3 horas da tarde também Jesus foi, né? Jesus foi, como eu vou dizer, ele morreu na cruz. E às 3 horas da tarde, também quando Pedro prega, quando ele vai para o templo orar, né? Ele ora e aquele coxo, né, se levanta, né? E às 3 horas da tarde também Cornélio estava também orando. E quando ele estava orando, quando ele estava falando com Deus, ele ainda não conhecia o Evangelho de Cristo, né? Veio um anjo até ele. E eu acho interessante, irmão Gé, que esse anjo veio. Mas o anjo não prega para ele, prega? Não. O anjo o instrui a como ele devia fazer. Mais ou menos quando o anjo vem, no caso da mãe de Sansão, não é isso? Uhum. O anjo vem também trazer as boas novas, né? E ele fala, né? Então esse anjo, ele vem trazer as boas novas, ele vem falar com Cornélio. Então quer dizer, Cornélio já diz aqui que ele era um homem piedoso. Cornélio já tinha, ele não era nem judeu, Cornélio não era
prosélito, né? Que era aquelas pessoas que se convertiam ao judaísmo. As práticas judaicas. Cornélio não era, mas ele observava algumas práticas, né? Judaicas. Mas sim, ele era um judeu. Segundo o estudioso, ele era um homem que nem da região ali ele era. Porque em caso de Filipe, irmão Gé, quando Filipe sai, né, pregar o evangelho, que foi na outra lição, né, em Samaria, ali havia um povo que era um povo da oxigenação, né, era da mistura, não é isso? Um povo que era assim, uns eram judeu, outros eram casados com, né, o judeu, outros eram os prosélitos, não é isso? Mas no caso aqui de Cornélio, ele era um centurião, não é isso? Romano, ele era um soldado, não é isso? Que comandava 100, né? Porque centurião 100, né? Significa que ele tinha 100 homens ao seu serviço. E ele era um soldado romano. E alguns estudiosos dizem que ele era um homem que não era dessa região. Então, mas ele observava, ele era um homem que queria e desejava a salvação, irmão Gé. Por isso ele observava, ele viu o costume dos judeus, viu o costume desses prosélitos, de orar por 3 horas, por 3 vezes ao dia. Né? Daniel já ensinava isso, não é isso? Quando o rei falou que não podia, né? Adorar a nenhum Deus dentro de um certo tempo, não é isso? Eles pegaram Daniel, que não podia fazer petição aos deuses, mas Daniel ao rei. Tinha o costume, ele não mudou o seu jeito, não é isso? Ele continuou, então Daniel ele já tinha esse costume, Davi também, de costume de orar 3 vezes ao dia, não é isso? Isso é o mínimo, né? De manhã, na hora do almoço e à tarde, não é isso? Então, esse homem, ele já tinha, apesar dele não ser, ele já tinha costume, ele já tinha pegado o costume, porque aqui já fala, que quando ele estava orando às 3 horas da tarde, que era o costume do judeu, também está clamando às 3 horas da tarde, não é isso? E esse homem já era um homem, como que eu vou dizer? Ele era um homem que ele já tinha o desejo imensamente de servir ao Deus poderoso, mas ele ainda não conhecia Jesus. E agora esse anjo vai aparecer para Cornélio, olha só, irmão Zé, o homem ainda não tinha a sua salvação ainda, né? Porque esse Jesus, mas ele já era tão piedoso, esse homem já tinha, sido agradado por Deus. Por quê? Porque veio o anjo, a instruí-lo como eles teriam a salvação, não é isso? E agora Cornélio ele já tinha, quer dizer, Deus já deu ele o dom da visão, porque ele viu o anjo, né? E o anjo o instrui, e agora esse anjo fala para ele, manda avisar a Pedro, que tinha um sobrenome, tinha um outro nome de Simão Pedro. Mas a palavra diz que Pedro, ele estava numa casa, né? Que tinha que o homem tinha o nome de Simão, o curtidor. Mas o anjo era bem claro, foi bem, porque era o anjo do Senhor, ele sabia. Deu certinho dele. Deu certinho, falou assim, você vai estar na casa de um homem chamado Simão, mas não é esse Simão que você vai chamar. Você vai chamar, quem é para vir é o Simão, sobrenome Pedro. E agora, é muito interessante, irmão Gé, porque Simão, o Senhor o levanta para pregar para os judeus. Não é isso? E tanto que na primeira pregação de Pedro, quando ele levanta, fala sobre o coxo, na primeira pregação foi mais de 3.000 almas, né? Quando lá no dia do Pentecostes, não era? O capítulo 2 de Atos, né? Quando foi inaugurado o Espírito Santo, né? Desceu sobre as vidas. Ele prega o venecimento, depois ele prega sobre a porta formosa, não é isso? Que mais de 5 almas aceitam Jesus, mas a maioria era judeu ou prosélito que tinha, né? Se convertido a judaizante. Agora Deus, meu Pai, manda um anjo, o anjo manda um homem, aí o Cornélio manda os 2 soldados, não é isso? A casa de 2 servos, a casa de Simão, para quê? Para dizer para Simão, Simão, vai lá, porque vai lá na casa, e manda Simão ir na casa de um gentil. E segundo os costumes judaicos, nós vamos decorrer da lição, vamos ver, judeu não considerava impuro os
gentil. Mas agora, Deus, ele dá ali, enquanto Cornélio, irmãos, tinha uma visão, ali Deus mostra uma visão, um anjo falar com ele, também Deus como ele é onisciente, onipotente, ele sabe meu coração e o seu, ele sabia que Pedro tinha seus laços, como que eu vou dizer? Culturais muito fortes, eu não ia aceitar, porque os judeus, irmãos, nós temos que entender o seguinte, é só você estudar Números, Levítico, né, Gé? Que você vai ver inúmeras coisas que os judeus tinham, que eles faziam, né? Isso, muitos ritos. Eles não comiam, parece, carne de porco. Eles não comiam muitas coisas, dependendo das fendas dos animais, né? Das unhas, não comia. Eles tinham várias coisas em seu dialeto, o seu modo de viver, o seu modo de agir, que eles não podiam, que eles não faziam de maneira nenhuma. Então, para o judeu, nós, gentil, era considerado o quê? Impuros. Agora, enquanto Cornélio estava ali, tendo uma visão, Deus dá agora outra visão a Pedro, que está no versículo, irmão, já que eu perdi aqui. Deus dá outra visão a Pedro. Quando Pedro estava na hora do almoço orando, a Bíblia diz que ele teve fome. E a Bíblia diz que ele desceu para... E aí Pedro tem uma visão. E Deus mostra para Pedro, bem na hora do almoço, um lençol com um monte de réptil, né? Todo tipo de animal que ele considerava impuro. 10:10. 10:10, isso. Atos 10:10. Isso. Versículo 10 eu falar. Isso. Aí ele 10, né? Deixa eu ler aqui, que é melhor. E tendo fome, quis comer. Enquanto ele preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez essa voz, quer dizer, vai repetir. Isso. Então, irmão, Deus mostra para Pedro, bem na hora do almoço, né? Interessante isso. Tem essa segunda voz, né, que diz: não faça tu comum, que Deus purificou. Isso, e ele fala: Senhor, aquilo para ele foi uma cinta, foi um desespero, que é isso? Será que eu tô tendo uma visão errada? Como que eu posso me alimentar com essas coisas que são impuras, que eu não posso pôr na minha boca? Então, quer dizer, mostrou todo tipo ali, mas o Senhor falou assim: ó, quem é você, nas palavras, né? Quem é você, Pedro, para dizer aquilo que eu purifiquei, Deus, purifiquei, que é imundo? Então Deus agora mostra a Pedro aqui, e nessa mesma, e agora Pedro ficou ali. Quando chega os homens, os 2 homens, né, os 3 homens que o Cornélio manda, sabe o que acontece, irmãos? Pedro ainda estava perplexo com esta visão. Ele estava assim, estarrecido. Deve estar pensando, eu não sei se você já teve essas visões. Não sei se você já passou por isso. Que às vezes Deus dá um sonho ou revelação. E às vezes a gente não sabe, não consegue discernir, né? O que aquilo significa. Vamos para o tópico, subtópico 2. E depois eu vou narrar um acontecido para que o irmão possa entender melhor. Subtópico diz assim: a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, que o irmão acaba de ler, que era só Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão de revelação divina, que o deixou perplexo. Está em Atos, né, 10, capítulo 11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa expiação espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros seis homens
dos deuses naquela missão, que está registrado em Atos 23, 11, 12 e 15, no versículo 7. Irmão Ger, quando os irmãos chegam, né? Quando os três, né, chegaram de Pedro ainda mesmo perplexo, mas ele é um servo de Deus, e muitas das vezes Deus nos manda fazer coisas que às vezes a gente não entende, irmão Ger. Pedro não entendeu, ele estava perplexo. A Bíblia, ele ainda estava meio tonto com a informação. Mas agora, irmãos, eu quero narrar uma história que eu vi em Portas Abertas, que eu já falei no outro vídeo, né? Tem um país chamado, acho que é pro lado da Síria, eu não sei se é a Síria, que eles mantêm muitos crentes dentro dos containers. Na África, Eritreia. Eritreia, isso. O meu marido falou que é na África, Eritreia, eles mantêm muita gente presa nos containers. E ali é muito grande sofrimento. E havia foi registrado um caso muito interessante, por isso que eu lembrei desse caso, que havia um homem, e esse homem estava sofrendo muito. Esse batia nele demais, mas ele estava muito ruim já. Ele estava muito fraco, as pernas já estavam muito machucadas. E esse homem começou a clamar, e nesse lugar não tinha ninguém que socorresse. E aí o Senhor manda um anjo à casa de uma irmã. Essa irmã que narra essa história. E essa irmã, porque Deus mandava que essa irmã clamasse. E que, né, intensificasse as orações para que aquele homem sobrevivesse, porque ele estava muito ruim. Porque Deus não faz nada se não clamar, não é isso, irmão Jé? E aí essa mulher, gente, é uma coisa assim, como o poder de Deus é extraordinário. Então Deus manda um anjo à casa dessa irmã. Essa irmã estava também orando. E ali o anjo fala para ela o nome da pessoa, desse homem, que eu esqueci, fala o nome dessa pessoa. E ali essa mulher, ela liga, irmão Ger, para todas as suas companheiras de oração. E ali ela vai passando a informação, e ela vai passando, e ela vai contatando. Nós sempre temos uns companheiros de oração, nós temos um grupo de oração, sempre temos, né? E ali ela chama essas suas colegas, ela vai chamando aquelas pessoas que ela sabe que é ali da oração. E ali essas pessoas se unem ali na sua casa. E ali ela começa a orar, e eles intercedem de maneira tamanha. E aquele homem consegue sobreviver do tamanho sofrimento que ele estava tendo ali. O Senhor rage na vida, ele consegue livrar. E ali, passa-se uns tempos, eles conseguem, esse cara, né, esse Portas Abertas, o pessoal consegue ajudar esse homem. E depois essa mulher tem o privilégio de conhecer aquele que ela tinha ajudado. Mas quem fez todo esse link foi um anjo do Senhor que fez. Igualzinho no caso aqui, ó. O anjo vai, né? Fala com Cornélio e fala, espera aí, ó, você chama fulano, chama Pedro, que ele vai instruir a você como você tem que fazer para falar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Correr que senão atrapalha o irmão. No terceiro subtópico vai nos dizer assim, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar todos, que está em 1 Timóteo capítulo 2:4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de preparar o Evangelho a toda criatura, que está registrado em Marcos capítulo 15. Paulo afirma que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, que está em 1 Coríntios capítulo 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso, irmão. Para terminar minha fala, eu acho tão interessante que está... Vamos ler Atos, capítulo 10, está assim. Eu acho tão interessante essa fala aqui do Cornélio, né? Atos 10, já está até marcado aqui. Atos 10, versículo 25, diz assim, vou só narrar o que está escrito. Diz assim, e aconteceu que, estando
Pedro saiu com Cornélio, recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como você. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz, irmãos, que ele chamou parentes, ele chamou amigos, ele chamou o vizinho mais próximo, né? E para receber. Então, ele ficou tão alegre quando Pedro chega na casa dele, que ele sabia como Deus usava Pedro para fazer grandes milagres. Então, a Bíblia diz que Pedro, ele fala assim: levanta, que eu sou homem com você. E agora, no versículo 27, diz assim: e falando com ele, entrou e achou a muitos que ali se havia ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis, no 28, e disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim, sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Eu acho interessante, irmão, eu já vou passar para o irmão. Eu acho interessante que quando Pedro chega, ele fala assim: ó, eu vim, ó, não é nisso, você sabe, né? Ó, que não é nisso eu tô aqui, não. Eu tô aqui, mas você sabe que isso não é uma coisa normal. Ok, mas eu não vou, tipo assim, eu não vou contradizer porque Deus mandou aqui. Fala logo o que tu queres. E aí Cornélio vai narrar tudo que tinha acontecido, né? Eu imagino Cornélio com aquela grande alegria. É igual quando chega um irmão que é bem usado na sua casa e você fica assim olhando, fica admirando aquele irmão. E Cornélio tinha total admiração por Pedro, né? Que é um dos colunas da igreja. Ele já sabia do tanto milagre que Deus tinha usado Pedro para fazer. Então Cornélio ficou alegre e chamou todo mundo. Mas Pedro não foi bobo, já trouxe também a testemunha, ele também levou o testemunho para fazer aquilo. E o irmão Ger vai entrar no segundo tópico para falar, né, sobre o Espírito Santo que desce sobre aquele lugar e que batiza. E antes de Cornélio ser batizado nas águas, aquele povo ali, aqueles parentes, seus parentes, e Cornélio já recebe ali o batismo do Espírito Santo. Não dá tempo de falar, né? Porque nós temos que saber, irmãos, que a gente segue uma ordem, mas Deus não tem negócio de ordem. Às vezes a pessoa aceita Jesus, irmão Ger, e ele é batizado com o Espírito Santo antes mesmo de passar pelas águas. Irmão Ger. Segundo tópico vai falar sobre a salvação dos gentios. Primeiro tópico vai falar a pregação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio em sua casa. Atos 11, 14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos capítulo 10, verso 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10, 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para todos aqueles que em qualquer nação a teme ou teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno de qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Irmãos, antes do advento de Cristo Jesus, o mundo se dividia em dois tipos de povos: gentios e judeus. Não tinha outro tipo de povos. Gentios, judeus, ou você era judeu ou você era gentil. Não tinha outro tipo de cultura além desses dois tipos de povos. Na cruz, através do sacrifício vicário de Jesus, ele fez surgir um novo povo, que é a igreja. E a igreja surgiu, né, inaugurada em Atos 2, ali no Pentecostes. Então, toda a conversão que fizesse através da pregação do evangelho de judeus se tornava igreja. Mas é da mesma forma que na lição 10 nós podemos frisar ali que os judeus desobedeceram, os crentes judeus, né, desobedeceram a ordenança de Jesus, que era ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e depois ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Houve uma desobediência da parte deles. Então, com isso veio a morte de Estevão, né, o primeiro mártir. Com isso veio também, né, uma grande perseguição que
Saulo começou ali uma grande perseguição e eles tiveram que dispersar tanto para a região da Judéia como da região de Samaria. E ali eles começaram a fazer o trabalho do Senhor, mas eles ainda estavam focados exclusivamente em judeu. Podia passar um gentio na frente deles, eles só pregavam para judeu. E é interessante que Jesus deixou claro, era para todas as nações. Até os confins da terra, está falando de outras nações. Mas eles não queriam pregar para outras nações. Nós vamos ver que Jesus já falou em Mateus 28, 19, 20, né? A grande comissão, ele fala: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Eu estava frisando aqui para eles, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todo dia até a consumação do século. Está falando duas coisas aqui: evangelização e discipulado. E ele falou, essa evangelização e discipulado seria universal. Não seria única, exclusivamente para judeus, mas mesmo assim, a insistência, a persistência deles era pregar para os judeus. Olha só, Romanos 15, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo fala assim, ó: e outra vez, ele diz assim: louvai ao Senhor todo gentil, celebrai todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Quer dizer, do Velho Testamento, os profetas profetizaram que haveria salvação entre os gentios. Nós vemos agora que no Novo Testamento, Jesus Cristo já falou sobre a salvação aos gentios, às demais nações, né? Na questão da grande comissão. Agora, e mesmo assim, estavam reticentes os nossos amigos judeus ali, insistindo, mesmo para que o evangelho fosse conhecido apenas pelos judeus. E aí, como diz um certo comentarista, se eles não fossem batizados com o Espírito Santo, era perigoso eles quererem que até que eles circuncidassem, né? Abraão, né, já fala que em Abraão será bendita toda a família da terra. Então, em Abraão, não, porque não fala que nós, Abraão nosso pai da fé. Então, se o Abraão nosso, não só do judeu, e são benditas todas as famílias da terra, então está incluído gentil, judeu. Falando de Abraão, quando o Senhor mandou ele sair da tenda e olhasse as estrelas, se ele pudesse contar, e olhasse a areia da terra, ali estava referindo tipologicamente a dois tipos de povos que se veria: os judeus, que são sua descendência na carne, e os crentes em Cristo Jesus, como Abraão, que seriam servos do Senhor. Então, ele estaria linkado em todos os sentidos, tanto em gentios como em judeus. Mas aí não houve esse entendimento da parte dos judeus daquele primeiro século. É o erro que aconteceu. A igreja tinha tudo para dar certo, né? Uma igreja modelo. Nós estamos falando de uma igreja de Jerusalém, uma igreja modelo para o nosso dia. Mas como onde há ser humano há problema, há defeito, há erros, então nós vemos aí que eles também cometeram grandes erros. E um dos maiores erros, primeiro, era não sair de Jerusalém até que viesse uma perseguição. Depois que veio a perseguição e eles saíram dispersos, eles insistiram ainda na ideia de pregar apenas a judeus. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, então ele faz um sobrenatural acontecer para que haja então a pregação diretamente aos judeus. E quem vai usar? Pedro, né? E para reforçar também, você vê na genealogia de Jesus, o Jesus tem ali, ó, mulheres gentias. Tinha, por exemplo, a Ruth. São quatro. Né? São quatro. Então, mas tinha a Ruth que vai... Ruth é Moabita. Parece que é vó ela é vó de Davi. De Davi. Então, na descendência direta de Jesus, você vai ver gentil. Então, Deus já deixa isso claro para mostrar que ele veio a todos. Uhum. Na verdade que ela casou com Boaz gerou Obed gerou Jessé gerou Davi. Então acho que ela acho que é uma bisavó. Bisavó, né? Mas ali no ramo, no tronco tá. Na genealogia ela entra na genealogia de não só ela, como também nós temos a Raabe, a Jericoíta, nós temos Tamar, né? Nós temos também a Batseba, são mulheres que são são gentias e entrou na genealogia de Cristo. Vamos lá então. No segundo subtópico, falar sobre a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10, 43. Todos que arrependidos creem em Jesus Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus.
que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos capítulo 11, 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Como diz o profeta Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a conversão dos gentios é a mesma de todos os homens, seja judeus, seja gentios. Ouvir a palavra, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eles ouviram a palavra. E ao ouvir a palavra, eles deram crédito. E ali, para surpresa, né, não só de Pedro, mas aqueles 6 judeus que acompanharam na sua comitiva até a casa de Cornélio, foi surpresa para eles, né? Mesmo com toda a manifestação espiritual, irmãos. Mesmo o anjo indo falar com Cornélio e dando endereço. É o primeiro caso de GPS, né? Ele deu a localização correta. Olha, vai à casa de Simão, o curtidor, vai procurar uma casa próximo do mar, né? Olha só. E vai procurar Simão por sobrenome Pedro. Ele deu o nome e o endereço. Faltou colocar o CPF. Ainda que estava na casa do outro Pedro. Então, para não haver confusão, outro Simão, né? Outro Simão. Então, era 2 Simão, mas um era o curtidor e o outro era Pedro, seu sobrenome Pedro. Então, ele não deixou nenhuma dúvida, ele não deixou nenhuma forma deles se enganarem quando chegasse ali na região de Jope. Eles estavam em Cesareia e agora teria que se deslocar até Jope. No dia seguinte, Pedro também teve um arrebatamento de sentido e ali já foi narrado que foi visto ali, né? E ele ainda resistiu àquela visão. Por 3 vezes, Deus falou com ele que, Pedro, você não pode fazer comum aquilo que o Senhor purificou. Então, já estava dando as coordenadas para Pedro. Quando chega aqueles 3 senhores, 2 servos e um soldado, na casa de Simão o curtidor, e começa a chamar para Pedro, o Espírito Santo já revelou ele lá onde que ele estava. Olha, chegou aí, acompanhe sem resistir, vai com eles, aonde eles forem. Olha só, Deus só dando sinais para Pedro que ele tinha que ir. E agora o apóstolo Pedro vai, então, na sua missão que Deus enviou aí aquelas pessoas. Quando ele chega no dia seguinte, né, já era noite, o pessoal ficou ali para dormir. No dia seguinte vai de Jope até Cesareia. Quando chega a Cesareia, o Cornélio o recebe, como a minha esposa falou aqui, o recebe de uma forma tão entusiástica, né? Mas, todavia, Pedro, mais uma vez, endurecido, embrutecido pela sua cultura judaizante, aquela cultura de que tem que todo gentil que converter tem que passar pelo rito judaico, ele já falou, não é lícito eu entrar em casa de gentil, não. Judeu entrar em casa não é lícito. Mas, todavia, por todas essas revelações e visões que está acontecendo aí, eu entrei aqui. Então, me fala aí o que você quer que eu fale, que eu vou falar. Então, quando ele começa a pregar a palavra, né, a mensagem aqui foi muito cristocêntrica, né? E Pedro, ele tinha essa visão. E é uma visão que não deveria ter sumido do nosso púlpito, né? É a visão que realmente é a poderosa mensagem da palavra do Senhor. Ela tem que ser logocêntrica, né? A palavra tem que estar no centro, é a palavra de Deus que tem que ser pregada, e cristocêntrica, ela tem que ser uma mensagem voltada com o nome de Cristo, né? A cruz de Cristo, né? A salvação que há na pessoa de Jesus Cristo o tempo todo tem que ser voltada para isso. E é triste, irmãos, que nós vemos hoje que não é esta as grandes mensagens que estão sendo pregadas nos nossos dias. Na verdade, a Cristo está assumindo de algumas mensagens, estão mais massageando o ego, né? São chamados coaches, aquelas mensagens que mexem com o emocional, então, e que verdadeiramente não há uma conversão legítima, porque o que faz o homem se converter a Cristo e conhecer a Cristo e viver realmente uma vida com Cristo, né? Baseado na santificação, andando segundo a verdade revelada, quando ele ouve a verdadeira palavra de Deus, quando a mensagem é cristocêntrica. E ali, no momento em que Pedro estava pregando, ele começou um sermão, mas não conseguiu concluí-lo, né? Porque antes que ele terminasse o sermão, o Espírito Santo desceu
ali naquele povo, e a casa estava cheia. Não fala a quantidade de pessoas e o tamanho da casa de Cornélio, né? Mas uma coisa é, a casa estava cheia, estava abarrotada de pessoas, e todos ali foram batizados com o Espírito Santo. E aí foi bom, né, irmão Vanderlei, que não só eles viram, como os testemunhos que foram com ele viram que os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Aí não tinha como eles negar o batismo nas águas. Como eu vou negar o batismo nas águas aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo? Deus já estava mostrando para eles, esses aí são meus, são escolhidos, eles aceitaram Jesus realmente, eles são conversos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então é coisa gloriosa, irmão. A conversão dos gentios foi coisa tremenda e não mudou até os dias de hoje, né? Nós hoje estamos vivendo já no século 21, nós estamos vivendo, né, já antevendo, nós cremos hoje que nós somos uma geração do arrebatamento, mas não mudou. A conversão dos gentios começou lá no princípio, no primeiro século, e continua até os dias de hoje. O evangelho hoje está sendo pregado. A maioria dos judeus ainda não acredita em Jesus como Messias, né? Naquela época ainda muitos converteram a Cristo, mas hoje a conversão entre os judeus são muito raras, embora que existe muitos aí que já acreditam em Jesus como Messias, mas são raros mesmo a conversão entre os gentios, de judeus, mas é porque eles acreditam que o Messias ainda virá. Mas como nós, Igreja do Senhor, cremos que o Messias veio e já pagou o preço pelas nossas almas, então nós continuamos pregando o mesmo evangelho, não mudamos a forma de pregar. Então vamos aqui passar o terceiro subtópico. Vou pedir à irmã Leia que leia o primeiro subtópico aí. Terceiro tópico? É, o terceiro tópico já. O Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido, o batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios, na casa de Cornélio, que o irmão já bem falou, que está em Atos 10, 44 ao 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a este fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, que está registrado em Atos capítulo 15, no versículo 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios, que está em Gálatas capítulo 3, 14. Pedro já havia citado a profecia do profeta Joel, que está em Joel capítulo 2, 28, que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, que está registrado em Atos capítulo 12, 17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas, sacerdotes, mas a todos quanto o nosso Deus chamar, que está em Atos, capítulo 2, 39. Eu e você, todos que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa de Deus. Irmão Jerry, assim, vamos falar um pouco da igreja de hoje, né? Como Pedro era enraizado aqui, né, nos seus, né, na sua tradição, né, no seu costume judaico, nós não somos diferentes também, não. Eu confesso, irmãos, que quando eu era criança, então a gente era acostumado com aquelas irmãs do coque, a gente fala irmã do coque, né, aquelas irmãs que, eu lembro que o evangelho na minha cidade, as pessoas, a maioria, para considerar a pessoa crente. Eu lembro que se acontecesse uma manifestação demoníaca na casa de uma pessoa, as pessoas não chamavam aquelas pessoas que eram crentes. Se a pessoa usasse calça, irmão Gé, não chamava. As pessoas tinham um tal de taxar, julgar as pessoas pelas suas vestes. Nós temos esse defeito, irmão, até hoje. Há algumas religiões, irmãos, que acham que crente é só eles, que serve é só eles. E aqui, meu irmão Gerry, vai deixar bem claro, Cornélio já fazia, né, todas as práticas. Olhando para Cornélio, se nós olhássemos para ele, já era um verdadeiro crente. Mas a Bíblia diz, o quê? Que a salvação, ela só vem através, vamos deixar isso taxar bem claro, de Cristo Jesus. A salvação, ela é através de Cristo.
Cornélio fazia, ele fazia bondade, né? A sua família era um homem piedoso. Olhando para ele, já estava salvo. Mas se Cornélio não ouvisse a pregação, a mensagem cristocêntrica de Cristo Jesus, ele entraria no céu, irmão Jair? Não. Você pode fazer o bem, você pode obedecer todas as leis, você pode fazer tudo certinho aqui nessa terra. Mas a chave para você adentrar o céu, para que você considere seja uma pessoa cristã, sabe qual é? Cristo Jesus, é a mensagem da cruz. Nós, irmão Gé, remuscamos, fazemos estudo, ali fazemos tantos estudos às vezes, né? Às vezes nós tentamos fazer uma mensagem bonita, tem muita mensagem de autoajuda, mas eu quero dizer eu digo isso para mim e digo para você, querido. É Cristo que salva. É Jesus que salva. É Jesus que liberta. É Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a porta da salvação. É Jesus que morreu na cruz por mim. É Jesus que morreu na cruz por você. A sua bondade não te salva. Cornélio salvaria a bondade dele? Ele era um homem piedoso. A bondade não salva. Agora, quando Jesus, ele sobe, ele diz, eu não vos deixarei só, que está em Atos. Eu rogarei ao Pai e pedirei que ele mande o Consolador. Quando o Pai, Jesus, ele subiu ao céu, ele deixou o Consolador, e esse Consolador, ele fala em meu coração, e ele coloca o que em meu coração, irmão Gé? A mensagem de Cristo. Ele me faz lembrar de tudo aquilo que Jesus passou para me salvar. Então, Cornélio, ele é um homem piedoso, ok? Mas o anjo não pregou para ele, o anjo falou, vai lá e chama Pedro, e Pedro falou exclusivamente a mensagem da cruz. Em Atos capítulo 10, versículo 44, está dizendo assim, ó. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam, que ouviam a palavra. Então, quando Pedro, o irmão Gé, ele falava de Jesus, o Espírito Santo veio sobre aquele lugar e tomou aquele lugar, como tomou o cenáculo, né, em Atos capítulo 2, no dia que o Espírito Santo, que eles ouviram como livro, e aquele lugar, é claro que tem algumas confusão, uns falam que foi o mesmo acordo lá em Atos capítulo 2, mas é ok que foi semelhante, não igual, né? Porque lá parece que eles ouviam e viam, né? Mas eles não viram a língua de fogo como está em Atos capítulo 2, assim a gente crê. Mas naquele dia, o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. E eu acho interessante também, que nós estudamos na lição passada, que quando Filipe ele sai a pregar, né? Em Samaria, a Bíblia também diz que Filipe, as pessoas eram curadas, não é isso? As pessoas eram curadas, as pessoas via e ouvia, né? Os manifestos do Senhor, mas eles só foram batizados quando Pedro e João chegam e colocam a mão sobre eles. Então, Deus, ele usa mais uma vez Pedro para falar aos judeus, e também agora ele usa Pedro para também ir na casa de Cornélio, e esse dia o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Amém, irmão Gé? Segundo subtópico, falar sobre o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isso é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes de Cesareia, os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10, 45. Esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado pelas evidências físicas do falar em outras línguas, expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Então, a promessa que eles achavam que era exclusividade dos judeus, agora estava se manifestando nos gentios, porque aí Deus mostrou que realmente a salvação era universal. Cumpriu-se aquilo que
Jesus falou no capítulo 3, ali no verso 16, um texto áureo da Bíblia, né? Falando ali para Nicodemos, naquela conversa com aquele mestre do Sinédrio, ele chega e diz para ele que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que neles crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ali Jesus já estava revelando o mundo inteiro, não era apenas uma classe, não era apenas uma cultura, não, era todo o mundo. A salvação não era para alguns, a salvação era para todos. E aí era a dificuldade de aceitar. Tito, no capítulo 2, no verso 11, vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação, ela é universal. Ela não tem acepção de pessoa. O próprio apóstolo Pedro, quando ele chega à casa de Cornélio, ela fala essa expressão, eu tenho por certo que Deus não faz acepção de pessoas, não faz. O problema está em nós, né? Estava ali nos judeus, que não queriam evangelizar os gentios, e está na igreja também nos dias de hoje, também, que muitas vezes faz algumas acepções, aí, separações. Prego para o X, mas não prego para o Z, prego para o A, mas não prego para o B. Não, a Bíblia nos chama a pregar a toda a criatura, não importa quem seja. O que o Senhor te der a oportunidade para pregar, pregue esse evangelho. E esse Espírito Santo já foi ali mostrado para Pedro, né? Que verdadeiramente Deus também era um Deus não só dos judeus, mas também dos gentios. Quando o Senhor permite que aquela comunidade gentia que estava ouvindo a mensagem de Pedro fosse todos batizados com o Espírito Santo, trazendo uma mensagem bem forte para os judeus. Não é só para vocês, a mensagem é para todos. Então, a partir dali foi um divisor de água do evangelismo, a partir dali foi um divisor de água das missões, né, na pregação da palavra. A partir dali, o próprio apóstolo Pedro, que era uma das colunas da igreja, agora tinha uma convicção. E tanto é que lá em Atos 15, quando haverá o primeiro concílio em Jerusalém sobre a questão dos judaizantes, ele vai trazer essa palavra, porque os judeus estavam bravos com o nosso amigo Pedro, né? Porque ele entrou na casa de... Não é lícito, você entrou na casa de gentil, fiquei sabendo lá em Jope, que você foi em Cesareia, entrou na casa de um centurião Cornélio. E aí ele teve que se explicar nessa reunião e falou, e aí tinha também testemunha com ele, que Deus é que o enviou ali para fazer a grande obra. Então ali foi bem esclarecido naquele concílio, que nós vamos falar posteriormente em outras lições, sobre essa questão do concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, né? E nós temos aí também, né, a manifestação que eles tiveram convicção de que realmente os gentios foram batizados com o Espírito Santo ao falar em línguas estranhas. E até os dias de hoje, nós assembleanos, eu falo dos assembleanos, nós somos assembleanos, nós cremos assim também, que eu posso dizer que alguém foi batizado com o Espírito Santo quando se manifesta a línguas estranhas na pessoa. Quando a pessoa está falando línguas estranhas, assim, aí eu creio. Um crente que nunca foi batizado com o Espírito Santo, se um dia num culto ou numa oração ele for batizado, o que vai me dar uma convicção que ele foi batizado é ele falar isso. Até ele próprio, né, vai ter essa convicção que foi batizado a partir do momento que ele conseguir receber o dom e falar a línguas estranhas. Terceiro subtópico fala sobre um Pentecoste visto e ouvido, né? Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, Atos 2 e 4, inclusive com a manifestação dos fenômenos das línguas, Atos 11, 15 a 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido, né? Então, não tem como, quanto a fatos, não há argumento, né? Eles tentaram entender, eles queriam ainda combater a Pedro, porque essa atitude de entrar na casa, né, de um gentil, como Cornélio, mas ele falou, o argumento foi muito forte, falou, ó, a fé também não é só para nós, a fé é para os gentios. Tanto é que eu estive lá, e eu e os que foram comigo da circuncisão viram o que aconteceu. E o mesmo que aconteceu conosco em Atos 2, né, que lá no período do Pentecoste, que era a festa judaica, que eles estavam em plena festa judaica do Pentecoste, e eles receberam o Espírito Santo ali, nós vimos acontecer no meio dos gentios. Então,
Inclusive, é uma das falas de Pedro, né? Como recusará? Nós temos aqui no texto áureo da lição, né? O texto áureo fala assim, ó. Respondeu então Pedro, Atos 10, 45. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós, olha só, como nós o Espírito Santo. Quer dizer, eles reconheceram que não era só eles, não era só os judeus, tinha também, realmente, era algo que também, agora era para todas as nações, tribos, línguas, raças e nações. Amém? Conclusão, irmão Vanderlei. Meu Deus! A conclusão vamos dizer assim, a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todas as pessoas. Tito capítulo 2, 11. A missão da igreja na casa de gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Irmãos, temos aí, né, não dá tempo de falar tudo, quem desce. Temos aí pessoas, né, que diz que Pedro, né, ali é o que abre a porta do céu, o Papa, é isso? É o porteiro. É o porteiro. É o primeiro Papa. Parece que ali no símbolo lá que tem nas roupas de Pedro, parece que tem umas chaves, não é isso? Do papal. Do papal. Irmãos, isso é um bem. Trajes papais. E ali, como eles falam que ele é o, né? Que é ele que abre, então que a ortodoxia dele, né? É infalível. Irmão, não tem nada disso. A única coisa, a Bíblia não nos dá essa menção. O que nós podemos entender é o seguinte, mais ou menos o seguinte, irmãos. É que Pedro, ele começa ali, o evangelho, ele prega ali, igual eu já falei, né? Está em Atos, quando ele, no dia do Pentecoste, ele prega com veemência, ali 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Agora Pedro, ali ele começa a inauguração da pregação cristocêntrica, não é isso? Agora, Pedro, judeus, né? Aos judeus, cristocêntrica, aos judeus. Agora Pedro, agora esse episódio que você vai ver, Pedro também levar, como é que eu vou dizer, ir na casa de Cornélio, um gentil, e Cornélio ser, né, o Espírito Santo tomar, eu fico imaginando que alegria, aquele lugar. Irmãos, entendam uma coisa. Às vezes, nós seguimos um padrão, mas olha, às vezes as pessoas, quando nós aceitamos o Senhor Jesus verdadeiramente, não tem tempo de casa, irmãos. Tem pessoas que ela aceita Jesus, irmão, já é agora, nesse exato segundo. 2 segundos depois, ele é batizado com o Espírito Santo. Nunca uma pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo se ele não aceitar Jesus, porque a pregação é cristocêntrica. E o Senhor, ele enviou ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é testemunho de quem, irmão Jerry? Jesus. De Jesus. Então, irmão, não tem tempo de casa, não existe isso. Irmão Leia, como que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo? É a mesma coisa. É quando você fala em língua. Irmã Leia, mas eu falei língua uma vez e nunca mais eu falei. Essa é o sinal. Agora, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ele vai falar, às vezes ele fala língua uma vez só, né, irmão? Não é isso, irmão Jair? Mas agora, para ele continuar falando essa língua, ele já foi batizado, já foi selado, não é isso? Mas agora, quando nós continuamos falando língua, é porque nós recebemos o dom de línguas. Então, se você falou uma vezinha só, né? Você foi batizado. Esse é o sinal. Amém? Que Deus em Cristo, irmãos, possa continuar nos abençoando. E ajude a gente aí, ó. Dê o seu like, né? Dê um joinha lá para nós. Que isso é muito importante. Nos ajuda, nos posiciona a fazer esse trabalho. Comente alguma coisa que a gente nos veja. A gente não somos aqui infalível, podemos errar. Comente, pergunte, faça algum comentário que você pergunte. Nós, na medida do possível, iremos responder. Amém? Amém. Complementando a questão do batismo com o Espírito Santo, igual a irmã Vanderlei falou, você pode ser batizado no momento, né, de aceitar Jesus. Tem outros exemplos de pessoas que foram batizadas no momento do seu batismo nas águas, né?
cada um no seu tempo, né? Vamos ver aquela questão de apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, tinha lá 12 irmãos que só estavam no batismo ainda de João Batista, não conhecia nem o batismo de Jesus. E aí Paulo impõe as mãos sobre eles e são batizados com o Espírito Santo, né? Eles nem sabiam que havia o Espírito Santo, quer dizer, então eles nem sabiam a doutrina do Espírito Santo, mas Paulo impôs a mão sobre ele e foi batizado. Então eu tenho um testemunho pessoal meu, que eu aceitei Jesus e 3 semanas depois, né, aproximadamente numa sexta-feira eu aceitei Jesus, 3 semanas, num sábado, né, mais ou menos 22 dias depois do meu batismo, de aceitar Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu nem conhecia muito sobre a doutrina do Espírito Santo e eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, não existe tempo. A minha esposa demorou um pouquinho mais para ser batizado, mas a questão, irmãos, é buscar, porque é promessa. Pedro falou ali na sua pregação que era para todos quanto o Senhor chamar. Você foi chamado, você é crente, servo do Senhor, não é batizado com o Espírito Santo, você está debaixo de uma promessa. Só você buscar, confiar plenamente que Deus vai operar esse milagre na sua vida e você vai ser um instrumento de Deus, porque o batismo do Espírito Santo tem ele tem um objetivo, né? Jesus falou: ser-me-ei testemunha, depois de ser revestido, ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é para ser testemunha, não é apenas eu ficar dentro da igreja falando língua estranha e sapateando, não. É para eu aproveitar os dons do Espírito para ser usado nas mãos do Senhor para ganhar almas para Ele. Amém? Então estamos encerrando mais um trabalho abençoado, pedindo, né, rogando as vossas orações. E como a irmã Edleia já falou, você também tem liberdade aí de se inscrever no canal e também dar os seus likes, né? E ficar com toda a liberdade, né, de fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar, nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste